E aí eu fui crescendo. Na minha adolescência, eu fui muito rebelde, sabe? A Neuza, ela é alcoólatra e dependente química também. Então, tudo que eu via nisso, você imagina, eu vim de uma realidade uma cidade mais pobre, onde o meu pai era dono de supermercado, ou seja, a gente era mais bem de vida ali, Era o vamos rico dizer da assim. quebrada, né, pô? Tipo isso. Aham. E aí, a minha mãe biológica era a mulher que todo mundo ali conhecia como alcoólatra e tudo. E eu achava que ninguém sabia. Então eu tinha vergonha, adolescente, Uhum. coisa mais ridícula do universo. Vocês, pelo amor de Deus, eu odeio vocês adolescentes, é muito difícil pra mim isso. Mas aí eu tinha vergonha, entendeu? Então eu Não, é um comecei. paradoxo, né? A cabeça do adolescente. Nossa, Aí, eu não pô. consigo. Eu não gosto muito de adolescente. Eu amo vocês vindo falar comigo, pode vir. Mas eu tenho um problema com vocês, sabe? Porque eu fui péssima como adolescente. Mas aí eu fui crescendo e me revoltando com a minha história e procurando ser melhor, só que eu era igual. Consegue entender? Eu tentava Uhum. ser diferente, mas fazia igual. Com 15 anos, eu comecei a beber, comecei a sair, comecei a usar droga, comecei a ficar com todo mundo. Eu não via distinção. Pra mim, deu mole pra mim. Se olhar pra mim demais, tá me querendo. Então eu ia também. Então eu não tinha essa temperança. Eu comecei a viver de fato com uma revolta, vivendo como aquela que eu achava que era um caos, né? Uhum. Engravidei com 17 anos e perdi. É Eu tinha mesmo? um namorado que eu fiquei com ele dos 15 até os 21 anos quando eu fui embora, mas não namorei com ele nesse todo tempo. A gente namorou um ano e depois eu continuei com ele porque era uma dependência emocional muito grande de adolescente, né? Então toda essa minha vida eu continuei. Com 17 anos eu entreguei o que eu mais tinha de puro e acabei engravidando. Então eu comecei a olhar que eu tava traçando o mesmo caminho que a Neuza fazia. Então isso me dava mais raiva, isso parecia que me forçava a viver mais Hum. ainda. Então, eu bebia pra caramba, eu ia pra favela, no baile, subia no morro pra ir no baile. Vocês que são do Espírito Santo conhecem o baile no 82 lá no Morro do Alagoano. Eu subia, eu ia. Então, eu achava que isso era legal, mas quando, na verdade, eu comecei a ver que eu tava tentando preencher um lugar que eu não ia preencher com isso. Então, várias vezes minha mãe, a dona Edna, me pegou 2 ou 3 vezes em coma alcoólico, me levava pra dentro de casa, começava a rezar o terço, segurando meu cabelo enquanto eu vomitava, e eu xingava ela, mandava calar a boca, Misericórdia. falava, cala a boca, para de ficar rezando no meu ouvido, que saco. E ela não parava, ela ficava rezando por dentro, segurava, e ela aguentou muita coisa, sabe? E desde criança, minha mãe sempre me levou pra igreja. Minha mãe é Uhum. pregadora, como eu falei pra vocês. Desde os 7 eu canto na igreja, eu canto salmo desde criança na Olha. igreja. E isso nunca me fez me converter, porque hoje a gente vê que muitas mães querem forçar as pessoas a ir para a igreja como se isso fosse ajudar em alguma coisa, quando na verdade é só quando a pessoa de fato encontra Jesus, né? Eu tava na igreja desde criança e eu me converti de fato quando eu de fato encontrei com ele. Já entrei na igreja cantando bêbada, catingando a cerveja, cantando Ave Maria na coroação, ajoelhada na igreja, umas coisas ridículas assim. E quando eu encontrei a Jesus, foi quando eu encontrei o carisma da Colo de Deus, que foi em Olha só. 2015, eu encontrei o carisma da Colo de Deus. Em 2016, eu encontrei eles pessoalmente. Tá, mas peraí, Então, só uma coisa antes de você falar da cola de Deus. Você já teve dificuldade de falar isso que você tá contando aqui agora? já, isso Você até fala assim de boa, fala assim, hoje, tá bem Até rindo, curado. né? É. não, hoje sim, é porque eu morria de vergonha, porque imagina, tudo que eu vivi na minha história pra mim era vergonhoso. Eu já ter ficado com um menino, menina, com gay, com lésbica, com não sei quem, ter engravidado com 17 e Uhum. perdido. Perdeu por quê? Porque tomou a pílula do dia seguinte e não sabia o que tava fazendo. Vergonha, porque se você me perguntar com quantas pessoas eu já fiquei, eu não sei te responder. Eu tinha vergonha. Uhum. Eu achava isso um mico. Só que hoje eu entendo, quando eu encontrei Jesus e tudo foi mudado na minha vida, eu entendo que tudo que eu vivi hoje gera testemunho, porque muitas pessoas podem se identificar com aquilo que eu já vivi e Uhum. encontrar ali uma esperança, assim como eu sou devota de Santa Maria Madalena, olho para a vida dela que foi uma desgraça até um certo ponto e depois foi só graça diante de Jesus, eu consigo olhar para a vida dela e ver que eu tinha jeito, entende? Então, eu consigo, em nome de Jesus, eu vou ser santa. Aí Sim. as pessoas vão olhar para mim e sentir isso, Uhum. entende? Então, 2016, quando eu encontrei Jesus, de fato presencialmente, inclusive foi com o Harrison, ministrando no meu estado, no Espírito Olha aí, ó. Santo. Desde lá Deus já estava escrevendo algo. Cachorreira. É. Em 2016 eu ainda não era convertida, eu tava namorando Jesus. 2016. Sabe quando você tá ou não tá, não sei. E aí a Colo de Deus foi lá no Espírito Santo ministrar e eu comecei a me encontrar. E eu falei, Então, mas você foi cara, parar lá porque alguém te eu convidou? conheci a Colo de Deus pelo SoundCloud. Vocês lembram do Lembra, hein? SoundCloud? Eu conheci a Colo de Deus por lá. Eu não sabia quem era eles de cara. Eu já ouvia, se Tinha você sua me... musiquinha lá. Exato, eu ouvia a música que eles gravavam pelo áudio do telefone. É E porque, aí embora você tivesse nessa vida toda perdida, tinha um contexto católico de plano de tinha, fundo por ali, sua conta dos mãe e meus tal, pais. né? Só que aí eu comecei a fazer amizade com umas pessoas de dentro da igreja, que aí começou a me levar para as coisas porque gostavam que eu cantava, eu ia lá Aham. cantar, então eu aprendi a música porque eu O cantava, talento e faz com que você etc. esteja próximo ali, né? O povo distrai. Exato.
E aí eu conheci a Colo de Deus em 2016 pessoalmente, pelas ministrações que o Erison e a Erison, Cecília, o Jaime na época, né, o Eduardo. E aí eles foram ministrar num lugar e eu fui. O que que me fez conhecer Jesus e abandonar tudo que eu tava O vivendo? alemão, é claro. Com certeza, eu olhei pros olhos do Erison.